Olá, boa tarde, o Terra Serigi está de volta. Foram 5 semanas longe de vocês por causa da Copa do Mundo e eu confesso, já estava com saudades. Mas nesse tempo, a equipe do Terra Serigi não ficou parada não. Fomos todos juntos em busca de novidades para levar para você que está em casa. Então, vamos começar. Que tal viajarmos juntos 124 quilômetros até Canhoba, na região do Baixo São Francisco? Foi lá que no século XIX foram descobertos os primeiros fósseis de mamíferos gigantes. Estudos comprovam que os fósseis são de preguiças gigantes que viveram naquela região há milhares de anos. No Terra Serigi de hoje, você vai ver como foram as primeiras descobertas, a permanência de tanques onde foram encontrados os fósseis e depoimentos de moradores que ainda hoje encontram vestígios desses animais. Uma região de beleza singular e rica em contrastes. A Caatinga sergipana é uma janela aberta para o passado. Foi nessa região que hoje é coberta por cactos, mandacarus e plantas de galhos retorcidos que já viveram bichos fascinantes. O povo mais velho falava que era desse... Não sai, não sei como é, esse negócio assim, né? Animais assim aguçam a nossa imaginação. São diferentes, estranhos, gigantes, assustadores, mas são também muito próximos, pelo menos geograficamente. O sertão de Sergipe já está cheio deles. Uma descoberta feita pelos próprios moradores há quase 200 anos. É que esse tanque foi escavado e lá estavam fósseis de mamíferos pré-históricos. O povo falava, né? Não sei se era verdade, né? Que foi para trás, né? No tempo que a gente era criança, né? A gente via falar, mas não sei se era verdade mesmo ou se não era, né? E a gente recebeu a informação que aqui no povoado Sítios Novos ainda existem fósseis que são guardados dentro de casa. Tem uma família que guarda esses fósseis já há muito tempo. É esta casa aqui onde mora a Dona Nininha. Vamos ver se ela está em casa. Eu ouvi dizer, contaram aqui no povoado que a senhora tem uns fósseis, uns ossos de uns animais pré-históricos guardados dentro da casa da senhora, é verdade? É. Onde é que a senhora achou esses ossos? Em um tanque aqui próximo. Quanto tempo isso? Uns 3 meses, mais ou menos. Ah, a senhora encontrou agora há pouco. Foi. E a senhora pode mostrar pra gente? Posso. Parece pedaço de pedra, né? É. São ossos grandes. A senhora imagina que sejam ossos de quê? Não sei. Não foi do meu conhecimento. A nossa chegada chamou a atenção do marido dela, o seu Jaildon, que veio contar a versão que ele conhece desde pequeno. Eu ouvi falar há 60 anos atrás que isso aí foi de um bicho chamado dinossauro. E o senhor imagina que esses dinossauros eram animais muito grandes? O povo mais velho falava que era muito grande. Era um animal muito grande. É que nem um camaleão, um negócio assim, né? Que nem um... Ele é parecido com um jacaré, assim, agora o bicho é um grandão, né? O senhor tem medo? Ah, claro que não tem medo do bicho com cada dente desse tamanho, né? Seu Jurandir também sabe bem essa história. Ele mesmo encontrou ossos gigantes. Olha, menina, esse tanque aqui, esse açude, foi limpo. Deixa eu ver se eu me lembro para falar para Vossa Excelência. Foi limpo em 83. Eu limpei esse tanque aqui. E nessa limpeza que nós fizemos, achamos o osso desse bicho bruto que você chama de dinossauro não sei o que é. Isso aqui, ó. Uma ponta dele, que é a ponta que é 1 metro. Amarelinha nem que nem ouro. A bacia do ícone da perna aqui dele, dá para pessoa que nem você assim, sentar e tomar um banho. Aí pegamos e jogamos tudo pro mato. Na época vocês ficaram assustados com o tamanho do osso? Ah, mas bem assustado. Que ninguém sabe de onde veio esses ossos. Parece assustador. Mas não foram os dinossauros, não. Os animais pré-históricos que viveram na região de Canhoba, no sertão de Sergipe, são do período Pleistoceno. Mas o que é isso? Para quem não é estudioso do assunto, é a época entre 2 milhões de anos e 10 mil anos antes do presente. Ah, sim. E os animais? Bom, esses eram enormes mamíferos, como as preguiças gigantes, que chegavam a ter o tamanho de um elefante. Eles habitavam essa região há 30, 40 mil anos.
As primeiras descobertas aqui no povoado de Sítios Novos, no município de Canhoba, são datadas de 1848. E desde então, várias épocas foram descobertos fósseis aqui no povoado. Seu Eugênio conhece um pouco da história. Ele mesmo já chegou a pegar num osso bem grande. O senhor lembra quando foi isso, seu Eugênio? O osso eu peguei ali no tanque e trouxe para casa e foi para várias cidades, como eu estou dizendo, assim, Recife, Aracaju, Rio. E tudo. E daí o osso, eles deram o fim, não vieram me entregar. Eu fiquei muito triste com isso, porque eu dei o osso para eles fazerem a exposição. O senhor acha que esse osso era de que tipo de animal? Olha, pelo que o povo fala, eu estou achando que é aquele dinossauro. Mas eu não sei se era. O povo diz que acha que foi um osso que chegou aqui antigo, e ninguém sabe como foi que o bicho, ninguém viu os ossos. A mulher dele também tem história para contar. Muitos ossos foram achados, principalmente nesse tanque grande aí desses ossos que foi achado. Aí o povo tiraram, foi muitos ossos ali, carregavam daqui, vinha muita gente. O povo chegava aqui, povo de Canhoba, gente de Aracaju, e levava para lá, né? É nessa região de Caatinga, onde a seca predomina durante grande parte do ano, que foram encontrados os primeiros fósseis de Sergipe. Aqui viveram animais pré-históricos, mamíferos gigantes, e os primeiros ossos foram descobertos em meados do século XIX. Mas até hoje, os moradores do povoado ainda encontram ossos periodicamente. Os moradores do povoado continuam encontrando ossos. Ainda hoje, se catar, ainda acha uns pedacinhos de osso. Tá entendendo? Lá em casa, eu tenho um neto, ele juntou então, uma meia dúzia desses ossos, agora pequenininho, sabe? É nessa lagoa aqui do povoado Sítios Novos que os moradores continuam encontrando fósseis, como este aqui, que foi encontrado pela nossa equipe. A gente não sabe se é um fóssil de um animal pré-histórico. Parece uma pedra, mas não tem peso de pedra e tem umas calcificações. Nós vamos mostrar para um pesquisador para ele confirmar se é ou não um fóssil de um animal pré-histórico. Especialistas da Universidade Federal de Sergipe confirmam: os fósseis encontrados na região do Baixo São Francisco são muito importantes para o estudo da paleontologia sergipana. Esses animais pré-históricos que viveram há milhares de anos na região que hoje é o semiárido deixaram vestígios para serem estudados. E é isso que nós vamos ver juntos a partir de agora. Assim, eles parecem dóceis, mas quando moravam na região onde hoje é o semiárido de Sergipe, a imagem não devia ser bem essa, a do filme A Era do Gelo. Mas eram esses animais reproduzidos em desenho animado que habitavam a América do Sul há mais de 40 mil anos. Na região viveram preguiças gigantes e tigres dentes de sabre, que desapareceram misteriosamente há milhares de anos. Agora, vamos em busca de mais informações. Você se lembrou daquele fóssil que nós encontramos lá no município de Canhoba, naquele tanque, quando fomos fazer a primeira parte dessa reportagem? Pois bem, hoje a gente vai tirar a dúvida se é um fóssil ou se é uma pedra. E para nos ajudar, nada melhor do que um especialista no assunto. E é por isso que nós estamos aqui no Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe e vamos aqui, olha, no Laboratório de Paleontologia para conversar com o especialista, o Mário Dantas, que já está esperando a gente. Nós já chegamos aqui com uma dúvida para você. Nós encontramos lá em Canhoba isso aqui, que a gente não sabe se é um fóssil, se é uma pedra. Que é um fóssil, é uma vértebra de um mamífero gigante que a gente geralmente encontra nessas regiões. Inclusive lá em Canhoba já foi encontrado o material. Na verdade, quais os animais que viveram naquela região? Então, tem uma diferenciação. Esse material que a gente encontra aqui, na verdade, é um material de mamíferos gigantes
que viveram aqui numa época chamada Pleistocênica, que seria uma idade... O Pleistoceno, ele tem uma idade desde 2 milhões de anos, 2,6 milhões de anos, até 10 mil anos atrás. A gente estima que essa fauna tenha vivido aqui em torno de 30 a 40 mil anos. Quais eram esses mamíferos, assim, popularmente, para a gente saber, para as pessoas se identificarem um pouco? Então, várias pessoas devem ter ouvido falar do tigre de sabre, da preguiça gigante, do mastodonte. Então, esses animais a gente já encontrou aqui no estado. Só que lá nos sítios novos em Canhoba, a gente não tem nenhum material dele. Essa está sendo a primeira peça que o laboratório está recebendo. Alguns moradores dizem que existiam fósseis enormes do tamanho de um fêmur e que assim, algumas pessoas pediram emprestado e levaram para Recife, para outros estados. Então, outros estados têm esse material e a gente não tem. Na verdade, aqui em Sergipe, essa localidade de Sítios Novos foi a primeira localidade que houve descoberta de fósseis aqui no estado, isso em 1800. E depois, no caso, houve dois novos trabalhos lá. Uma pelo senhor José Augusto Garcês, que era um paleontólogo amador. Ele ia até lá a localidade, coletou esse material. Um outro grupo, também um grupo chamado Cegas, que depois foi lá, acho que sabendo essa informação de José Augusto Garcês, foi lá e também coletou material. Essas peças que a gente tem aqui no laboratório foram encontradas em outros municípios. A gente encontrou em Monte Alegre, encontrou em Poço Redondo e Igararu, principalmente. Essas descobertas que José Augusto Garcês fez, a gente tem, no caso, 3 animais que viveram lá, pelo menos. Então, uma era chamada preguiça gigante, o nome da espécie seria Eremotherium laurillardi. Ela chegava a ter 6 metros de comprimento, pesar 3 a 4 toneladas. Um mastodonte, que seria um parente do elefante, e um animal que é chamado toxodonte, que seria próximo a um rinoceronte, o tamanho encorpado. Essa peça em particular, ela no caso tem o que a gente chama de uma patologia. Aí seria paleopatologia, né? Porque mostrava no caso que os animais também sofriam de artrite, essas doenças. Isso aqui é um fêmur, só que esse material está bem quebrado, bem desgastado. Foi reconstruído, foi encontrado lá em Poço Redondo também. As pessoas têm muitas curiosidades em relação a essa época, são há 30, 40 mil anos atrás. Como eram esses animais? Porque muita gente se confunde. O que é, na verdade, o período pré-histórico? Então, a gente chama de período pré-histórico quando se relaciona sempre, no caso, à história da humanidade. Então, tudo aquilo que veio antes da história da humanidade a gente vai chamar de pré-histórico. E esses animais a gente pode também atribuir como pré-histórico. Se bem que, no caso, de acordo com alguns estudos de Niede Guidon, lá no Piauí, ela acredita que, no caso, o homem já convivia com a megafauna nessa época, há 30 mil anos, 40 mil anos. Só que, diferente da América do Norte, em que o homem foi responsável pela extinção da megafauna, que eles tinham tecnologia para caçar essa megafauna, aqui no Nordeste, aqui no Brasil, a gente não conseguiu comprovar isso ainda. Um dos filmes que melhor representa hoje em dia essa fauna, de forma bem divertida, é aquela Era do Gelo. Sim, que você tem a preguiça cire, tem aquele mastodonte. Então, mas eles representam a preguiça, tudo bem, ela existiu desde a América do Norte até a Argentina. E ela representa a fauna no geral, lá na América do Norte. Também tem o mastodonte, só que ele era um pouco diferente, não era peludo como aquele mastodonte que tem lá. Mas toda essa fauna é animais gigantes. E se a gente for fazer uma comparação, essa fauna está extinta aqui na América, mas ela continua existindo na África. A gente tem hipopótamo, rinoceronte, girafas, elefantes, leões. Aqui em Sergipe a gente já encontrou a preguiça gigante, que tinha mais ou menos quantos metros? 6 metros, teve 3, 4 toneladas. Os gliptodontes. E além os gliptodontes, no caso, a principal diferença com os tatus é o formato do crânio, que o crânio é um pouco mais compacto, e a carapaça, que não tem uma banda que a gente chama de banda móvel. Por exemplo, o tatu-bola. O tatu-bola ele pode se fechar porque ele tem, no caso, vários osteodermos que permitem que ele se feche. Esses gliptodontes não, a carapaça era bem rígida. Os dinossauros, eles viveram em um período uma era chamada Mesozoica. A gente tem, no caso, 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. É por isso até o nome do filme Jurassic Park, por causa do Jurássico. Se bem que todos os animais que aparecem no filme são do Cretáceo, mas eles acabaram chamando de Jurassic Park. E esses animais, eles viveram aqui no Brasil. A gente tem fósseis de dinossauros no Maranhão, fósseis de dinossauros em Minas Gerais, em Recife, em Pernambuco. A gente tem fósseis no Rio Grande do Sul. Em Sergipe a gente não encontrou esse material ainda. E é muito forte, no caso, essa ligação com os dinossauros, porque quando a gente fala em dinossauros, animais de grande porte, que não existem mais, então isso fascina muitas pessoas. Então, quando a gente fala em dinossauros, todo mundo já fica ligado. É por isso que a gente acaba diferenciando que esses animais que a gente encontra aqui não são os dinossauros, até porque a formação do osso é diferente, a cintura, a bacia deles é totalmente diferente. Isso diferencia os grupos, a gente acaba diferenciando em grupos. Nós estamos aqui num outro laboratório de paleontologia com a professora coordenadora do laboratório, que é a Maria Helena, que nos contou que fósseis de animais pré-históricos foram mapeados em várias áreas de Sergipe, inclusive em Gararu também. Em Gararu, certo. Em Gararu nós encontramos uma
uma cacimba, onde uma família tinha cavado para pegar água da chuva e encontramos uma grande quantidade de animais. Isso foi alguns anos atrás, e só que quando nós chegamos lá, eles já tinham encontrado os fósseis há anos atrás e tinham guardado algumas peças. Restos de elefante pré-histórico, resto de preguiça gigante e preguiça não gigante, resto de cavalo pré-histórico, resto de um tatu pré-histórico. E além de Gararu e Canhoba, quais são as outras áreas que já foram encontrados fósseis aqui também no estado? Então nós encontramos em Monte Alegre, Poço Redondo, são os principais locais que nós encontramos fósseis. E aqui nós temos fósseis de preguiça gigante, Preguiça né? gigante. Só para a gente ter ideia do tamanho de um húmero, de uma preguiça gigante, para uma preguiça de hoje, a gente vê aqui, né, na proporção. Isso aqui, ó. Isso aqui é de uma preguiça atual, né, que vive nas nossas matas. Aqui a gente tem uma foto de uma preguiça atual. Essa preguiça foi fotografada lá no Acre. Então esse é o osso, um osso do braço dela. E esse aqui é ele fossilizado. Né, só para você ter uma ideia de tamanho como era esse animal. Realmente era uma preguiça gigante. E esse aqui é o fêmur. Esse aqui é o fêmur, né? O fêmur da preguiça gigante, a gente pode observar, ele é bem mais largo do que longo, porque a preguiça, ela se posicionava sempre numa forma de tripé. Então ela ficava nas patas traseiras e a cauda para poder agarrar os pequenos galhos das árvores, né? Então o fêmur é um osso bem avantajado, bastante largo, né, possante, para segurar esse peso dela. E aqui a gente tem outros ossos. E esse aqui seria a continuação do fêmur, que é a tíbia, é a parte do osso da perna de baixo, né, da preguiça gigante também. Então esse aqui seria mais ou menos o tamanho da perna dela traseira, né, que na verdade não é tão alto, mas ele é bem largo para suportar o peso dela. Aqui são as garras. E aqui nós temos a garra. Também dá para você ter uma ideia do tamanho. Aqui a garra, ela não está completa, nós temos apenas 2 unhas, mas você tem uma ideia do tamanho da unha da preguiça, né? É uma unha gigante, né? E aqui tem uma parte da unha dela para você ter uma ideia da preguiça atual, né? Que está aqui. Né? Então era gigantesca, né? Essa unha aqui. Esse animal deve ter vivido há quantos anos? Há mais ou menos 10 mil anos atrás, aqui em Sergipe. E ele se distribui em toda a América do Sul, que é um osso também do braço da preguiça. Então você pode ver que o osso do braço ele é mais alongado, né? Porque ela precisava muito desse braço comprido para pegar os galinhos das árvores, né? Que ela se alimenta só dos vegetais mais tenros das árvores. Aqui é o Toxodon, que nós podemos chamar de um hipopótamo pré-histórico, né? Vivia na água, né? Ele tem mais ou menos essa mesma expressão de um hipopótamo, um animal aquático, vivia perto de água, né? Dependia da água para sobreviver, que a gente já encontrou também em várias localidades aqui em Sergipe, resto de Toxodon. Esse cágado tem uma história bem interessante. Ele está totalmente petrificado, se você pode escutar o som aqui, ele sofreu uma total transformação, virou uma rocha, né? Ele é uma rocha. Ele foi encontrado numa caverna em Simão Dias, e esse cágado caiu na rocha, numa fratura da rocha, mais ou menos nessa posição, e ele ficou ali dentro dessa caverna, e ele totalmente petrificou, e aqui está aqui nessa exposição agora. Ele guarda todas as estruturas do casco do cágado, mas aqui não tem mais aquele material original, porque ele virou praticamente uma rocha. Tem como saber da época que ele era? Ou é de uma época mais recente ou ainda é realmente um animal? Esse gênero ainda ocorre hoje, certo? Esse gênero. Mas ele, para ter se transformado totalmente numa rocha, ele deve ter levado em torno também de 10 mil anos. A gente pode ver que tudo que tem hoje na Terra foi de um longo tempo que ele foi se construindo e foi estabelecendo o que existe hoje aqui, né? Então o homem tem essa necessidade de conhecer esses seres que estavam aqui para a gente poder construir esse ambiente para o futuro. Curiosa essa história, não é? E se você também tem um assunto interessante para mandar para a gente, entre em contato com a nossa produção. O nosso endereço eletrônico é o npe@tvsergipe.com.br e o nosso telefone é o 3045 4492. E o Terra Serigi de hoje termina aqui, mas a gente já deixa o próximo encontro marcado para sábado ao meio-dia. Eu espero vocês com muitas novidades. Até lá!